Boa noite, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o programa Somos Todos Humanos, pela rhradio.com.br, no SoundCloud da RH Rádio, Vegas Cultural, Grupo Vegas, canal do Facebook, canal do YouTube, Somos Todos Humanos. Todas essas plataformas disponibilizam esse episódio e mais os outros 14 episódios estão disponíveis lá para quem quiser ter contato com o material de qualidade que agrega valores humanos, cultura, arte, pessoas engajadas no meio da arte, de levar um estilo de vida diferente, né? Uma coisa menos consumista, menos capitalista, mais vida e mais prazer de viver, né? Não uma busca por ter, mas uma busca por ser, enfim. Em vista de tudo isso, hoje a gente tem uma convidada especial, uma indicação do meu amigo Gustavo Sartori, do Luciano Linardi, que é a Tati, né? A Tati que é articuladora de redes, facilitadora de processos. Depois quero entender o que é facilitar processos, né? Empreendedora, artista, enfim, trabalha na área social há 20 anos. Não necessariamente uma coisa política, mas social, ela vai explicar isso também. Enfim, foi cofundadora do Instituto Geração, atuou lá por anos, agora já está trabalhando numa outra área. Enfim, para lá e para cá no meio da arte e das áreas sociais, tentando contribuir com valores que a gente percebe que modificam o nosso mundo e transformam o nosso mundo num lugar melhor para se viver através dessas inspirações todas que ela tem. Uma boa noite para você, Tati, Tatiana Albuquerque, aí o nome completo, mas eu vou chamar de Tati Pi, porque é o nome artístico. Enfim, muito obrigado por ter aceitado o convite para ser entrevistada. Fala oi aí para o pessoal que está assistindo e vamos numa conversa gostosa aqui. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Adorei o convite. Vamos lá, estou à disposição para a gente Então, conversar. na verdade, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, e aí os assuntos começaram a ficar tão interessantes. Eu falei, não, deixa eu gravar, né? O que é, na verdade, uma ação social não politizada? Eu tenho essa dúvida. As pessoas muitas vezes associam movimentos e política social com movimento social ou trabalhar na área social. Tenta explicar para a gente o que é trabalhar na área social, porque eu realmente não faço tanta ideia do que seja, apesar de que a gente, quando fala que vai trabalhar na área social, você vai trabalhar com a sociedade. Mas qual é o tipo de trabalho que essas ONGs e com o que você está fazendo agora, o que vocês fazem exatamente? Então, a área social é tudo que a gente fala também ONG, né? Que você sabe o que é ONG, organização não governamental. É pelo negativo, mas ajuda um pouco, que não é nem governo e nem empresa. Então, são organizações que têm um fim social, que não visam lucro e visam o bem para a sociedade. No fundo, todas as organizações deveriam visar o bem para a sociedade, inclusive as empresas têm lá um objeto social, né? Mas trabalhar na área social é trabalhar com causas sociais, então pode ser desde alguma questão de saúde. Por que eu falo? Aí a nossa conversa era isso, né, Rodrigo? Eu entendo que trabalhar para a sociedade é um ato político, mas não é uma atuação política no sentido da política partidária, que hoje está super polarizada, e tem questões que a gente não precisa entrar, né? Mas de alguma forma eu trabalhar para a sociedade é um ato político como um indivíduo, nós como seres políticos, né? Que estamos aí na sociedade. Então, a gente chama de terceiro setor, né, área social. Então, tem organizações que doam dinheiro, tem projetos sociais, desde creche, asilo, GRAAC, que é pessoal de apoio ao câncer, coisas de saúde, até coisas, por exemplo, como luta pelos direitos humanos, cultura, tem muito projeto cultural também mistura muito com social, né? Eu misturo bastante também aqui, então não sei se ficou claro, mas é um pouco isso. Assim. Aí tem E, toda uma gama de coisas, todo um universo aí, que aí tem organizações ambientais, organizações sociais de diversas causas, né? E aí elas são organizações que não visam o lucro, ok, mas então que têm impacto social. você se formou na área de administração, você tem uma veia para música, que você falou desde criança, mas o que você faz especificamente para conseguir ampliar a consciência através do engajamento social? Porque assim, eu estou vendo apoio à nova geração
da elite econômica brasileira, ampliando a consciência através do engajamento social. Como que você pega a elite e faz com que ela aumente a consciência no sentido social? O que que vocês realmente Então, o que fazem assim? acontece? Isso tem a ver muito com a minha história. Então, eu venho de uma família de empreendedores, né? Que se deram bem. Teve um momento que as empresas da minha família estavam indo super bem. Meu pai tinha uma importadora de vinhos e a minha avó foi uma das fundadoras da Daslu. Ela era uma das duas Lu, a dona Lúcia, que não era a empresa do meu pai e da minha mãe, mas era, enfim, estava ali no contexto familiar. Então, eu cresci nesse ambiente. Na verdade, quando eu nasci, meu pai ainda estava ralando lá, mas ele, né, principalmente depois que abriram as importações, ele foi super bem e tal. A Expand foi líder de mercado nacional durante muito tempo na importação e venda de vinhos e tal, enfim. Aí, só que eu sempre tive em paralelo esse incômodo, esse chamado com a questão social desde criança, do mesmo jeito que eu tinha lá a música, também como um outro chamado, né? A questão social sempre teve muito presente. Então, eu estava no carro, vi uma criança no farol, ficava pensando, por que aquela criança está lá e eu estou aqui, né? Aí, quando eu era adolescente, fui fazer trabalho voluntário numa creche, era ajudando a alfabetização, era pós-escola, né? No contraturno da escola, eu ia lá, ajudava no fortalecimento ali escolar e tal, reforço escolar. Aí fui fazer administração na GV pensando que eu ia trabalhar com pessoas. E aí eu brinco que se eu pegasse tudo que eu gostei, dava ciências sociais, né? Mas foi super bom ter feito administração, apesar de eu achar muito chato. E várias coisas, finanças e tal, uma coisa que você usa para tudo, inclusive como artista, graças a Deus, porque a gente também, quando é artista, é empreendedor, né? Então, mas enfim, eu sempre circulei muito da feira ao baile, eu falo, sempre gostei de conhecer as diferencialidades sociais. Então, na minha vida, eu fui procurar isso. Aí, eu acabei, depois da faculdade, indo trabalhar com isso. Eu sempre atuei, né, como voluntária, aí fiz a campanha do agasalho, eu sempre estava em projetos. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar no terceiro setor, numa ONG que estava começando, que chama IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento e do Investimento Social, que ajudava empresas e indivíduos e famílias que estavam querendo profissionalizar e organizar as suas doações para a área social. O investimento social é isso, a filantropia, as doações, filantropia organizada, né? Estratégica. Então, a gente ajudava eles a escolherem uma causa, planejar, organizar como é que eles iam fazer, e por outro lado, pegava, bom, qual que é a causa? Educação pelo esporte, sei lá. Então, quem trabalha com isso, ou inclusão social de pessoas com deficiência. Aí a gente ia lá e estudava essa causa no Brasil, escolhia, falava com os principais projetos, pedia para eles mandarem proposta, a gente tinha que visitar as organizações. Aí eu visitei a Amazônia, visitei Nordeste, interior do Nordeste, visitar várias cidades, visitei a periferia de São Paulo, várias cidades do interior. Eu conheci, assim, um universo, né? E eu sempre adorei isso, né? De conhecer as pessoas mais simples e na E eu beira do queria Rio São já, Francisco, aproveitando isso que né? você acabou de falar, né, que você, eu me identifico porque, de certa forma, a minha família possibilitou para mim, eu acredito, muitas vezes eu falo isso brincando, mas por sorte eu nasci numa família que tinha uma condição privilegiada e, e a gente, quando olha na janela do carro e vê lá a criança no semáforo e se questiona, envolve um nível de consciência que nem todo mundo tem. Isso veio por parte de pais e avós, já vem com a tua família essa preocupação com o outro, independentemente de classes sociais? Ou foi uma coisa só Super, sua que incomodou só você? super da minha família, principalmente meu pai, que é muito católico e tem lá, ele é missionário, né? Eu falo, ele viaja pelo Brasil para divulgar um movimento de Nossa Senhora que ele faz parte. E ele levou a gente desde criança para lugares super remotos. Então, tinha uma vida de estudar num colégio de primeira linha de São Paulo, viajava, tinha um monte de coisa legal, e também ia lá para o interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Jauru, a 4 horas de carro de Cuiabá. Tinha uma rua de terra, assim, com uma cruz em cima, sabe, as ruazinhas, e aí eu conhecia as pessoas da cidade, casa com chão de terra batida, e a minha amiguinha era, né, e isso me tocou muito. É, então, eu depois que eu trabalhei lá no IDES, nessa organização que foi uma grande escola, eu tinha uma parceira que era uma amiga, colega de trabalho, que era a Daniela, que teve uma ideia
porque depois de lá eu fui trabalhar com meu pai na Expand, como gerente de marketing e novos negócios. Fiquei lá 3 anos, foi super legal. Eu trabalhava com famílias, empresárias que queriam se organizar para atuar na área social, e aí eu fui ver como é que era estar do lado de dentro da empresa da família. Mas aí eu acabei assumindo a área de marketing, que era uma coisa que eu gostava e tal, só que eu sempre sentia falta de alguma coisa. Aí a Dani um dia me ligou com uma ideia de fundar uma ONG, na época era um programa de formação para o pessoal da nova geração, que era a nossa geração, na época eu tinha 26, acho, 20 e poucos anos, que queria se engajar na área social, que tinha nascido numa situação parecida e que não tinha tido essa mesma vivência que a gente teve, né, profissional, e de conhecer essa realidade. Então, e desde pequena eu sempre gostei sei lá, de jovem, juntar amigos que tinham alguma coisa em comum. Sempre gostei de formar grupo, rede, assim, sou uma pessoa muito de conectar, que é um pouco do que eu estou fazendo até hoje. Assim. Então, eu fazia saraus em casa, no porão da casa dos meus pais, juntava amigos de diferentes turmas que não se conheciam entre si, mas que amavam loucos por música, a gente ficava lá tocando a noite inteira, Famoso acendia umas bailinho da velas. garagem, né? Era para música, não era nem tipo para paquerar, falava, não podia nem conversar, era assim, música, 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 era só, tipo, nem convidava amigo que não era fanático por música, uns amigos ficavam meio bravos, eu falava, não, é o seguinte, vai ficar lá tocando, cantando sem parar. E aí, enfim, aí a gente fundou o Instituto Geração, eu fiquei 12 anos no Instituto Geração, foi muito, muito especial, de poder trabalhar com isso, ajudando as pessoas a se encontrarem mais também se integrarem mais com a sociedade, né? Se E sentirem quando foi parte, encontrarem o que deu papel essa delas. pra gente? Foi desde criança, né? Tem duas histórias que eu sempre conto. Uma é que numa Páscoa eu ganhei, tem um monte de tias e tios que dão um monte sempre presentes, são super queridos e carinhosos, assim. Inclusive tem uma que faz doces incríveis, que é a Pati Piva. Mas naquela época ela ainda não fazia isso, porque eu ganhava um monte de ovo de Páscoa, né? Eu ganhei aquele monte de chocolate. Meu pai falou: vocês não vão comer isso nunca. Escolhe o que vocês vão ficar, para vocês comerem, o resto vamos doar para os pobres. Falei: tá bom. E a irmã, eu e minha irmã, foi ali botar a gente no carro. E aí fomos lá, perto de casa, eu estudava perto da escola. Aí quando eu vi, a gente foi parar na favela que tinha atrás do muro onde eu brincava na escola. Então a escola acabava no muro, eu brincava ali perto. Atrás daquele muro tinha aquela favela. E aí a gente abriu a janela e distribuiu para as crianças. Aí vinha aquele monte de crianças, tia, não sei o que, né? Então foi um misto de alegria de poder dar e ao mesmo tempo de incômodo, nossa, que situação esquisita. E aí eu falo que depois que eu soube que tinha do outro lado do muro, tudo mudou, né? E lá em Jauru também, uma vez que eu fui na casa de uma das minhas amiguinhas lá da cidade. E era uma casa super simples. Eu tinha o dinheiro do sorvete. E aí a mãe falou para a filha: ô filha, você foi no mercado atrás, ou sei lá, mãe, eu não sei quem falou para quem, se foi a mãe falou para a filha para a mãe, que eu tinha acabado a esponja de lavar louça. Aí eu fiquei tão sem saber o que fazer naquela situação, que eu peguei meu dinheirinho do sorvete, fui até o mercado da cidade, comprei uma esponja de lavar louça e dei para ela. Então, eu sempre tive isso, fui buscar. Eu descobri que tinha um nome, isso, atuação social, terceiro setor, ONG e tal. Aí, uma amiga dos meus pais, na época, trabalhava numa ONG, e eu falei: nossa, tem algo que você pode fazer a respeito. E aí, com 15 anos, eu já comecei a fazer trabalho voluntário, né? E eu sempre tive amigos de todas as turmas, de todas as classes sociais, assim, sempre gostei de diversidade, assim, de saber como outras pessoas vivem, de ver que o seu jeito de viver não é o único, sabe, que a gente tem mil possibilidades de ser Eu queria feliz. te fazer uma pergunta E mais generalizada em relação à ação social, porque a sociedade se forma num contexto, obviamente, de muitos anos, né? Enfim, se pegar a Grécia lá e for evoluindo para Roma e depois para Europa e aí as conquistas, né? Enfim, você pega a diferença que tem entre os países europeus com os Estados Unidos, com o Brasil, são diferenças enormes em questões de educação, principalmente. Eu percebo, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas lá, elas têm um senso de respeito que, tipo, os carros ficam sem se trancar, as casas não têm muro, assim, ninguém joga papel no chão. A pessoa tem um nível de educação diferente, mas me parece que tudo isso envolve uma questão social que envolve como o país surge. E no caso do Brasil, o país já surge numa,
num extrativismo, né? De tipo, os caras chegam aqui, começam a roubar tudo para levar para lá, e isso continua até hoje. E lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eu percebo que o interesse deles não é agradar o imperador. Eles não querem ser amigos da corte, eles querem simplesmente fazer o melhor para aqueles que estão ao lado deles. Eles se preocupam mais com os outros nesse sentido de comportamento. Então eu queria saber, a pergunta é assim: como você vê na história de todas as sociedades, de todas as comunidades no mundo, que a coisa poderia se equilibrar no sentido de importância da educação e da formação de uma sociedade? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Como que poderia existir um equilíbrio? Você agora tem que se imaginar como a deusa do social. Como que você poderia equilibrar todos os países e essas desigualdades todas que vieram com toda essa formação dessas sociedades todas que estão espalhadas pelo mundo? Ah, pergunta de US$ 1 milhão, ou de, sei lá, 1 milhão de outra coisa que não seja dinheiro, de momentos felizes. É, bom, acho que olhar para a história da formação dos países diz muita coisa. Eu estou lendo um livro sobre a história do samba, né? E como a história do samba se mistura com a história da formação do Brasil. E a gente olhar para a história do Brasil diz muito de como é que a gente chegou aqui, né? Você tem toda a razão, assim. Então, como a gente muda para frente, acho que ninguém sabe, né? Tem algumas coisas que eu posso te falar do que eu acho, assim. Mas sobre a formação do Brasil, acho que a primeira coisa que eu gosto muito de honrar, eu ouvi a Nara Baré falar, uma indígena, uma liderança indígena super importante da Amazônia, na segunda-feira, porque um dos meus trabalhos hoje é com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, e eles estão lá com uma campanha porque os indígenas, se a gente está passando por uma situação catastrófica, os indígenas mais ainda, né, por uma série de questões. E então eles estavam aqui muito antes da gente chegar, dos europeus e dos africanos chegarem, né? Então, a primeira coisa é isso, o Brasil começa quando? Né? O Pindorama, né? E honrar as nossas ancestralidades, né? Não só o europeu, mas também a ancestralidade africana e indígena. Então é dessa mistura maravilhosa que nasce o Brasil e que nasce o samba também, né? Desse encontro de culturas no Rio de Janeiro. E aí ele nasce bem quando tem a proclamação ali da proclamação da República. Eu sou muito ruim de história, gente, mas quando deixa de ser monarquia, se separa de Portugal, e aí o Rio é a capital do país, e o pessoal começa a vir do Nordeste, aí vem a cultura africana do Nordeste para o país, e a abolição da escravatura tinha acabado de acontecer. Na verdade, o marco é a atrapalhada na história. O marco é a abolição da escravidão. E aí tem aquele monte de pessoas negras que, enfim, né, com uma situação financeira super complicada e que começam a morar em cortiços na cidade. Eles querem deixar a cidade bonita, eles estão lá, tem um dia catastrófico que eles tipo implodem lá, invadem e como chama quando tira as pessoas da casa, expulsam da Despejam, sua né? casa, Despejam elas. despejam todo mundo daquele cortiço. E aí o que eles fazem? Eles começam a subir para os morros. E aí nascem as favelas. E também nascem as rodas de samba, né? Então, roda de samba. As comunidades tradicionais, primeiro, elas não são muito grandes, né? Então, o que seria um futuro? Eu estava conversando com meu avô, um futuro talvez seja a volta para um recomeço, sabe? Tipo, como se fosse de volta ao que era, de um novo jeito, assim. Então, cidade de milhões, 10 milhões, 13, sei lá quantos milhões de habitantes, é uma coisa inviável. País de não sei quantos milhões. É muito difícil da gente ter senso de comunidade, de pertencimento, da gente construir junto, né? Então, eu acredito em núcleos menores e da gente resgatar esse senso de pertencimento de comunidade, né? Então, as comunidades tradicionais, elas têm essa sabedoria de sentar em roda, de se ouvir, de se conhecer, de se respeitar, de partilhar. E aí a música nessas comunidades e o samba, não só o samba no Brasil, mas o samba é uma boa simbologia até hoje em roda, né? Essa horizontalidade. E a música ela coloca todo mundo na mesma frequência, ela vai unindo. Então, se você vê, as comunidades usavam a música em tudo, né? Aí eu já puxei o fio para outro lugar. Daí a gente começa a pensar no seguinte, né? A gente tem no Brasil uma estrutura da República em três poderes, né? O legislativo,
o executivo e o judiciário, que são três poderes, que na verdade têm bem menos poder do que isso que você está falando, né? Então, eu acho que nesse ponto eu concordo plenamente desse resgate. É como se fosse. Teve uma época da história que a gente chama de renascimento, né? Que é rebuscar conceitos filosóficos, voltar lá em Platão, Aristóteles, Sócrates, ler a filosofia, na religião, buscar realmente o sentido de ser cristão, né? Eles estavam fazendo as cruzadas, estavam matando em nome de Deus, enfim. Foi um movimento que aconteceu ali por volta de 1200, 1300 depois de Cristo e que fez com que houvesse uma retomada de consciência e que produziu, naquela época, né, uma evolução gigantesca em todos os setores artísticos, filosóficos, religiosos, e que depois resultou na Reforma Protestante e depois o nascimento de outras organizações religiosas que tiveram um embasamento nesse, vamos dizer, nesse reset que foi feito no Renascimento, né, que é uma época da história que se buscou um pouco disso. Talvez seja o momento de um novo renascimento, é isso que você está querendo dizer? Eu acho que sim, a gente tem falado muito de regeneração, né? Porque o que acontece? A gente também está num momento muito crucial do equilíbrio da Terra, tá? Então está cientificamente comprovado já. A gente tem 10 anos de janela para a gente mudar o rumo do nosso Titanic aqui. Senão, a coisa pode ficar bem feia. Não sei nem se são 10, enfim, a situação ambiental, e ambiental a gente está falando de social, porque quando tem crise ambiental ela impacta diretamente na gente, nas pessoas, não é só de defender animal, baleia e tal, se bem que as baleias têm um papel super importante no oxigênio que a gente respira, então está tudo interligado, né? Eu entendo que a gente precisa regenerar, assim, né, o que a gente já causou de dano, como sociedade, como humanidade assim na Terra, né? Nós somos natureza, então isso está nos meus estudos musicais, né? A gente esqueceu, a gente se separou e esqueceu disso. Como é que a gente volta para casa, volta para essa integração com a natureza, mas não do jeito dos indígenas lá atrás. Não é para a gente virar, não é isso, né? Como é que a Não gente vive sei, em equilíbrio, assim? Não em sei se está claro. relação, eu não Tem estou uma querendo. tendência até, viu, Rodrigo? Desculpa só terminar. Tem uma tendência até de vários conceitos, tem turismo regenerativo, economia regenerativa, negócios regenerativos, eu ouvi agora filantropia regenerativa, então é uma tendência que tá aparecendo aí. Como é que é a gente sentar numa roda, uma coisa que me veio agora, sentar numa roda de samba com a natureza, sabe? Tipo, na horizontalidade, não achar que a natureza está nos servindo, mas como é que a gente vive em harmonia, e aí também tem esse conceito musical, né? O Ailton Krenak, aquele indígena incrível, ele fala que eles sabem pisar suavemente na terra. E a gente esqueceu disso, né? A gente esqueceu que a gente também tem o nosso lado bicho, esqueceu que a gente também é animal, né? De alguma forma. E aí a gente se acha muito superior. Agora, as árvores têm uma sabedoria incrível, os animais têm uma sabedoria incrível. Outro dia eu vi um vídeo das baleias caçando krill em espiral, assim, não sei se você já viu isso no Discovery, porque a Não, espiral é a maneira que o fluxo da vida acontece, né? Que a música acontece, porque um dos meus estudos é isso, né? Como que a música e a natureza estão interligadas e como é que a gente aprende sobre a vida. E tem tanta sabedoria, né? Na natureza, então como é que a gente volta a ser mais humilde, sabe? Acho que não vou entrar em questões de Deus, não Deus, mas que Deus. O que eu sei é que tem um sentido da vida que a gente perdeu, que é o de estar vivo, sabe? De ver a vida acontecer, e aí a vida segue acontecendo, assim, com tanta coisa acontecendo em volta da gente, o mundo parece eu, desmoronando, as flores continuam a desabrochar todos os dias. Eu saio para andar e fico procurando ver beleza, né? bom, eu sou E suspeito para como a falar gente. e acredito que você deve ter já, pela planta bonita que está aí atrás, você deve ter uma ligação É, com a natureza já bem forte, né? Eu morei em Paraty 2 anos e depois voltei, agora estou aqui em Nova Odessa. É bem diferente, né? Aqui perto da minha casa tem um rio que eu não consigo chegar perto porque ele fede. E lá em Paraty, em 5 minutos da minha casa, tinha um rio que eu podia tomar a água dele tranquilamente, sem ter nenhum tipo de medo, né? Então, assim, as minhas experiências mais marcantes, eu diria, nesse contato de conhecimento horizontal com aquilo que a natureza realmente é, foram
em contemplação nesses ambientes onde a gente percebe que tudo está preservado, né? Aqui em Nova Odessa eu não consigo sentir isso porque eu tenho como referência Paraty, né? Qual que é a tua referência? Onde você busca esse momento natureza, assim? Então, eu também tenho uma vivência lá perto de Paraty, de muitos anos, de frequentar aquela região, uma região super querida. Mas acho que está muito no nosso olhar. Então, por exemplo, isso, a samambaia do meu apartamento, como que ela acontece, como que a vida acontece. Por exemplo, a gente está no outono, né? Eu fui andar de manhã em São Paulo, na Vila Madalena. E eu acho que, né, em todo lugar a gente pode buscar. Tem uma praça aqui perto e as pessoas estavam varrendo, né? E aí esse ato de varrer das folhas secas caindo na terra, o que que é o outono, né? E o outono ele impacta a gente. Então falar de ritmo, por exemplo, né? Tem até uma das músicas lá do meu disco, precisa falar de música alguma hora, que é do Flamboyant Vermelho, que fala um pouco dessa sabedoria da natureza de renovação, assim, né? Então eu sempre desde criança também tive um olhar contemplativo para a natureza. Então, O que que é a fenomenologia? fenomenologia do Goethe. O Tem que uns nomes significa isso? complicados. O Goethe foi um cara que estudou uma metodologia de observação da natureza. E aí eu estudei com um outro cara, que é um cara ótimo, né? Ele era contemporâneo do Rudolf Steiner, o Rudolf Steiner que fez a antroposofia, a pedagogia Waldorf, um monte de coisa, a agricultura biodinâmica, tal. Ele se inspirou muito no Goethe. O que acontece? A vida acontece em padrões, assim, como que a vida acontece? Em padrões, em ciclos, né? Em padrões de desenvolvimento, do nascer e do morrer, das forças, das polaridades, das espirais. Então, toda aquela história da Fibonacci, da proporção Ara, não sei se você conhece, aquelas Opa, proporções de como a vida acontece. o Tzolk'in já é uma imagem que representa um pouco dessas espirais no universo, né? Que é um calendário Sim, maia e tal, calendário Maia. que, Ah, que legal! que fala um pouco Tem um sobre outro livro aqui que eu não essa consegui questão. pegar agora, senão vou... Ah, eu consigo pegar, me dá um segundo. Isso aqui. Ah, Fibonacci. Um, É. dois, Mas esse três, livro cinco, aqui, ele oito, né? mostra. Então, mas você sabe que a Fibonacci é a mesma proporção da harmonia musical, né? Sim. Então, quando a gente estuda música pelo método pela linguagem que eu estudo, que é a linguagem do caminho do canto, a gente vai como se a gente aprendesse a surfar na onda do som. O som é um fenômeno que está acontecendo na natureza. Então, primeiro, a fenomenologia do Goethe, antes de eu entrar aqui, que você vai ficar confuso. Aprender sobre a vida a partir da observação da natureza. E a vida, como ela acontece numa planta, ou numa criança, por exemplo, uma professora da Waldorf, como você observa e entende, vê o desenvolvimento acontecendo naquela criança, ou no meu caso, como facilitadora de processos, você perguntou o que que é, Sim. a gente aprende a como ler e intervir em processos sociais. Então, por exemplo, eu quero ajudar uma comunidade, quero intervir numa comunidade social para promover desenvolvimento e melhoria para aquela comunidade. Como que eu leio a situação, entendo o que está precisando acontecer ali e como que eu intervenho considerando que o processo é vivo? Porque a gente está acostumado a pensar analiticamente em caixinhas, em processos, em controle. Como é que você entendeu o fluxo, perceber o que tem entre, perceber a coisa se movimentando na sua frente? E aí conseguir intervir a partir dessa vida que está acontecendo ali. Então, essa é um pouco a linha que eu vinha estudando e praticando no Instituto Geração, em tudo. E aí, quando eu encontrei o caminho do canto, eu falei, nossa, tem tudo a ver, porque a Andréa Drigo, que é a minha professora, ela pega isso para música. Estou fazendo assim que eu tenho uma gata, gente, ó, tem cheio de pelo aqui na gata. Integração com a natureza. Então, e aí a música, ela acontece no mesmo padrão que a natureza acontece. Então, se você olha para... Não sei se está ficando claro. Então, a gente estuda, por exemplo, uma flor, fica observando vários dias um feijãozinho até ele brotar, por exemplo. Aí você vê que a semente precisa morrer para ele nascer, que ele nasce em espiral, que tem uma força que sobe e uma força que desce. E, e O aquele, próprio aquele DNA tem ser um formato meio espiral, né? de espiral, Só que isso aí é uma chave para a vida, assim, para a gente aprender como que a gente vive integrado com o fluxo da vida, né? Sim. Nesse caso aqui, Olha, você, por aqui exemplo, tem. quando você fala de astromúsica, eu já
pesquisei sobre a música das esferas, é isso? É sobre isso? Astromúsica é mais um nome para dar para isso, quer dizer, a música relacionada com esses padrões do universo da natureza, né? E Sim. de tudo que é o belo, assim. Então, ó, tá vendo? Tem na arte, nesse livro mostra em tudo, no girassol, no Como é o nome do livro? Repete pra gente. Poder dos Limites. Poder dos É Limites. Muito legal, um dos livros interessantíssimo. aqui. E tem aí o E capítulo aí sobre a música? tem, Tem. ele mostra, porque no fundo, assim, uma pinha, uma flor, é uma partitura. Se você pensa que o padrão que rege o desenvolvimento da vida e como a vida se forma na natureza é o mesmo do que a música, então a gente estuda musical. Então, o padrão do DNA, o padrão do dentro das nossas células, os padrões do nosso corpo, o padrão dos planetas, Sim. né? Então, a Eu vi astromúsica é uma isso. pesquisa uma vez, esses vídeos que aparecem no Facebook Tem automaticamente, né? aqui. Eu vi uma pesquisa com uma placa de metal que vibra e eles colocam areia e aí, Nossa, é tão legal aquilo, né? e aí eles vão colocando as frequências e cada frequência forma um desenho diferente, né? E isso já prova que o som tem essa capacidade de modificar tudo, independentemente da frequência. E como tem muitas frequências que a gente não consegue ouvir, principalmente as de alta, né, a partir de 17, 18 mil hertz, a gente já não está mais ouvindo, mas tem muita coisa vibrando nessas frequências, está tudo sendo mudado a todo momento, em todo lugar. Então, a energia está fluindo, né? E isso, o que que a gente tem que fazer? Tomar consciência do que pode ser usado para a gente, né? Quando você está fazendo música, você está tomando consciência de tudo isso que já está à disposição, né? Já está vibrando, Sim, o som já está a aí, né? gente, Você só a está gente pegando ele vive para no você. mar, exatamente, né? A gente fala nessa linguagem no corpo de apazão, que é um corpo que a gente tem a nossa fundamental e como é que a gente suporta os atravessamentos da vida, como é que a gente deixa o som passar através da gente, né? Então a gente está num mar de sonoridades, de repente a gente dá passagem para um som. Então foi E, inevitável e ao mesmo tempo. Oi? você virar cantora, produtora musical, compositora, foi praticamente inevitável, porque me parece que tudo que você fez na área social só convergiu para que você fosse gravar um disco. Então, foram histórias, foram linhas paralelas que depois se juntaram em 2018. Então, eu compus a minha primeira música quando eu tinha 8 anos. Meu pai comprou não, ele fechou uma fábrica de adegas e trocou as madeiras que sobraram por pianos. E aí chegou um piano em casa, dois pianos. Um era de enfeite, um era mais de estudar. Aí chegou lá o piano em casa, aí eu comecei a brincar, compus uma música, sabe, com letra, com tudo. Aí depois compus outra quando eu era adolescente, aí parei de compor, mas eu sempre escrevi. E aí sempre estudei música. Eu fui tocar violão com 15 anos, aí tocava em todas as rodinhas dos amigos e na época nas missas também, lá no grupo de jovens, não sei o quê. Aí na faculdade tinha banda, e aí toquei em barzinho. E aí fui estudar canto, estudei anos, desde sempre estou estudando, estava estudando música, canto. E aí, e sempre fazendo projetos musicais, né? Então, sei lá, desde cantar na banda de forró, na festa junina da escola do meu filho, sabe? E cantei mais sério em barzinhos em São Paulo, assim, a gente tinha toda uma experiência e, ao mesmo tempo, em paralelo na área social, né? E aí também nos meus trabalhos eu sempre levava a música. E aí, lá por 2012, eu tenho um amigo que é músico e eu falei, eu escrevi umas coisas aqui, você não quer musicar para mim? Porque acho que tem uma cara de música isso. Ele falou, ué, música é você. Eu falei, mas como? Eu não sei mais, eu perdi, eu fiz poucas músicas. Ele falou, ué, você olha para aquilo lá e imagina uma melodia, deixa vir aí uma coisa, faz um lá e pronto. Eu falei, mas e aí, não vou saber transpor pro violão. Ele, não, grava um áudio no telefone, não tem essa, Tati, vai aí. Aí abriu assim, tic, virou uma chavinha e eu comecei a compor, né? E aí eu falo que é necessidade básica, né, pra gente que é músico, você sabe, a gente colocar isso no mundo. Eu fui ficando grávida de todas aquelas coisas. Era uma coisa muito do meu diário, assim, músicas que eram me ajudar. Eu escrevo para ajudar a digerir as emoções que eu vou vivendo, sabe, na vida, né, com as coisas que Tem eu vou coisa que eu passando. não consigo falar com o psicólogo, então eu tenho que fazer minha música. Por aí, por aí.
E aí eu fui vendo que as coisas que eu falava que eu achava que eram muito íntimas e muito pessoais, no fundo eu estava falando sobre todos, sobre sentimentos universais, coisas que cada um vai ouvir a música e vai interpretar do seu jeito. E aí eu estava ainda no Instituto de Geração, mas eu já comecei a gravar meu disco. Na verdade, eu tive uma madrinha super legal, que foi a Sandra Pérez, do Palavra Cantada, aquele grupo infantil, que me ajudou, me indicou, porque era um mundo que eu não conhecia, esse mundo de gravar, de estúdio. Eu conhecia, assim, pouco, mas, né, não como profissional. E aí tive uma super mentora. E E aí foi quando eu vi estava gravando, né? qual que é o nome do álbum, a temática, sobre o que fala as músicas? Mostra aí o álbum pra Esse aqui é gente. meu álbum. Tantã! Aurora é o nome do álbum, tá no Spotify, em todas as plataformas digitais, Tati P, aqui. Legal. Tem 10 músicas minhas, autorais, foram gravadas no estúdio do Jonas Tati, aqui em São Paulo. Daí tem o E flamboyant vermelho muito aí. Qual que é a fácil. história desse flamboyant Tem vermelho aqui. aí? É isso, estava numa viagem, numa fazenda, assim, um momento com as crianças, um momento bem contemplativo, assim. Aí tinha um flamboyant maravilhoso lá. E aí eu sou super fã das árvores, né? Sou daquelas que realmente, literalmente abraça a árvore. E tem uma sabedoria, né? De enraizar, de conseguir ter firmeza e ao mesmo tempo fluidez, né? Então esse movimento de você conseguir dançar com o vento sem se perder do seu centro, né? Com o que a vida vai trazendo para você. Aí veio o flamboyant, então ele fala disso. Tô sem meu violão aqui hoje, mas E como é ele que você fala. está fazendo, por exemplo, com essa. Você fez o lançamento em 2018, fez o lançamento pelas plataformas digitais, chegou a fazer algum show? Como que está a sua carreira? Como é que está deslanchando nessa área musical? Então, 2018 foi assim, o disco ficou pronto, eu fiz um crowdfunding, que foi super legal também, fiz, né, criei uma comunidade em torno do disco. A gente acabou fechando o Instituto Geração um pouco antes disso, e eu me dediquei 100% a essa empreitada por um tempo. E aí, o lançamento foi o grande parto, né? Tipo um filho, né, que a gente faz. E metade é artístico, metade é business, né? Uma startup, assim, né? Tem que pensar Você em montou uma marketing. banda? Eu contratei os músicos que gravaram no meu disco, né? Então eu tinha uma banda isso aqui não é uma banda como uma banda, Não é uma entendeu? banda fixa, né? Uma banda de freelances, Fixa. assim, né? São músicos profissionais que trabalham para vários artistas. Aí você convida, você contrata por show e tal. E aí, mas esses daí a gente tinha já o show levantado juntos, são os mesmos que gravaram o disco. E foi muito legal, assim, foi tipo realizar um sonho, né? Uma coisa assim, surreal. Aí fiz um super lançamento legal, fiz show aqui em São Paulo, no Bareto, fiz um show na Unibis Cultural, super bacana para umas 200 pessoas. Aí eu tenho um videoclipe que é só com imagens, é como se fosse a capa se movimentando, assim, não é? Tem São o os show de lançamento também no meu canal do YouTube, tem os shows da Aurora no Bareto e no Bis Cultural. Aí depois eu fui fazendo show, fiz agora também na pandemia lives. Mas aí depois do lançamento você cai num mar de cantores, compositores brasileiros e é muito difícil viver de música no Brasil. E além disso eu sou uma pessoa múltipla, né? Então, eu fui chamada a fazer consultorias na área social como autônoma, e eu tenho feito isso, porque eu também sou muito da comunidade, de juntar, dessa coisa de criar coletivos, da gente estar junto, de juntar pessoas que têm a ver com causas sociais. Então, eu sigo atuando, eu estou com três frentes, vai, digamos, elas se complementam. Então, a artista. sobre as ONGs, É, assim, você me falou que trabalhou bastante tempo numa ONG até 2018, se eu não me engano, e depois deixou isso para fazer um outro trabalho na área social. Mas, especificamente sobre o governo Bolsonaro, eu percebi que alguns amigos que trabalhavam com ONGs, tem um amigo meu de Bragança que tinha lá uma ONG e que deixou de existir a partir do momento que o presidente Bolsonaro é eleito, né? Houve uma mudança na política federal em relação ao apoio que se dava a esse tipo de organização,
houve uma tesourada do governo em relação a isso. Mas, assim, o que eu estou Tem uma querendo coisa dizer é, importante, antes do Rodrigo. Bolsonaro entrar, as É. ONGs estavam firme e forte. Quando ele entra, as ONGs começam a dizer, poxa, e agora? O que nós vamos fazer? Aconteceu isso mesmo? Você sentiu isso, essa diferença Olha, com a entrada dele? eu senti super forte, super forte. Não só eu senti, como toda a área social, né, todo o campo social aí se engajou para tem se engajado para falar sobre isso, para se defender, para, enfim, para denunciar isso que está acontecendo, né? Porque isso tem um papel importante que acho que para mim é muito óbvio, mas eu percebo que não é para todo mundo, nem para todo mundo é óbvio, que é o papel das organizações sociais e mais além das organizações sociais, de uma sociedade civil forte para uma democracia saudável, para a existência e perpetuação da democracia e para ela ser saudável. Isso, uma sociedade civil forte é essencial para a gente ter uma boa democracia, porque uma democracia é um sistema que precisa acomodar as necessidades de todos, né? E dar voz para todos. Só que tem uns que são mais privilegiados e outros menos. E como é que a gente vai conquistando mais direitos para aqueles que, então, né, voltando para o começo da conversa, foram, na hora que montou a equação aqui, foram desfavorecidos. A gente tem uma falsa ideia de que o Brasil é um país pacífico, então, direitos das mulheres, mesmo da criança e do adolescente, a Lei Maria da Penha, lá, contra a violência da mulher, anos de luta do movimento feminista para conseguir aprovar, não é? Hoje que é uma coisa, quem vai falar mal dessa lei? Não sei, eu acho muito difícil alguém falar mal dessa lei. A gente acha que isso é dado, a mulher ter direito a voto. Anos de luta para a mulher ter direito a voto, não é óbvio? Parece que é dado, a gente recebe uma coisa como se ela sempre tivesse existido, mas coisas que hoje são óbvias que é um direito, elas não foram sempre óbvias, elas foram fruto de luta, não luta armada, não luta violenta, mas de engajamento, de dar voz e De certa forma, da pressão, né? sociedade se organizando para pleitear os seus direitos, Tem que né? pressionar. Se não Para cuidar. pressionar, não Então, conquista, né? Tem que exato, botar não vai pressão, né? sair da zona de conforto, É. entendeu? Olha, Rodrigo, estamos em tempos difíceis. Ao mesmo tempo, por alguma razão, a história do nosso país e a nossa população escolheu esse líder e aí estamos aqui, né? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E aí eu amo o Brasil, sou uma apaixonada pelo meu país. Eu acho que esse país tem uma riqueza cultural sensacional, tem um povo incrível e, ao mesmo tempo, também tem essa podridão toda que a gente está vendo. E tem um lado que é bom que vem à tona, porque aí a gente pode lidar com ela e, de repente, escolher diferente uma próxima vez, assim, né? Então, eu nem olho, não gosto nem de falar o nome do, do, do cidadão. Mas, mas eu também não acho que a polarização e a raiva ajudam a gente a construir uma coisa diferente, porque a gente está jogando o mesmo jogo, entendeu? Eu não vou entrar nesse jogo. Porque eu não acho que é esse jogo que vai construir a sociedade que eu acredito. Lógico, tem hora que a gente tem que entrar e tem que defender e tal. Agora, sobre as ONGs, acho importante esclarecer, tá? Quem quiser pesquisar, tem declarações oficiais de grupos, assim, de ONGs. Eu tô me fugindo, como é que chama? Tem o Pacto pela Democracia, que é uma organização. Quem quiser seguir, tem no Instagram, tem em todos os lugares, tem várias coisas que eles colocaram. São várias ONGs que se juntaram para um movimento nacional para a defesa da democracia nesse momento em que ela está ameaçada. Está ameaçada, não só no Brasil, como em outros lugares, né? Então, depois, quem quiser saber mais o que está acontecendo com o mundo das ONGs. ONGs ambientais, então, Jesus amado. Destruição assim, o Brasil não era perfeito nas questões ambientais, não, mas tinha alguma coisa. O que tinha foi destruído, assim, descaradamente. Perseguição, tá? Tem cliente meu que já foi citado pelo presidente, falando como se fosse criminoso, sendo que eles estão defendendo, né, meio ambiente. Tem a questão cultural, poxa, qual é o papel da cultura na sociedade?
né? Tem o alimento do corpo e tem o alimento da alma. A cultura, qual a diferença dos países europeus, das sociedades civilizadas para as sociedades menos civilizadas? Não estou falando que a gente é menos civilizado, que horror, mas enfim, as sociedades mais antigas, mais maduras. Onde está a cultura na Europa? Né? E onde está a cultura para nós? Não tem nem Ministério da Cultura. A cultura, ela gera pensamento crítico na população. Qual o papel da arte? Ajudar a gente a refletir sobre a vida. E às vezes criticar. E, e quando você tira a cultura, você está tirando o quê? Né? Então, assim, não é pouca coisa que está acontecendo. Agora, esse povo aí que eu convivo, das periferias, têm muita sabedoria. Eu falo que tem que ter uma escola da quebrada para a gente aprender lá com eles sobre se virar, sobre cooperação, sobre economia colaborativa, sobre criatividade, Inclusive, sobre cultura, o cultura meu, sem ter teatro, cinema, como é que faz? Faz sarau, se vira, sabe? inclusive Faz na Kombi, faz na praça, assim. E só para terminar, e a gente tem uma riqueza cultural surreal no Brasil, surreal. Cada região tem diferentes ritmos e músicas e danças e comidas a gente tem muita riqueza. Tem um amigo meu que está fazendo um projeto lindo sobre virtudes brasileiras. Como é que a gente olha e resgata as forças para a gente sair desse buraco a partir dessa lama, né? Que vire uma grande composteira, que comece a sair coisa boa dessa lama toda, a partir das nossas virtudes, né? o Claudinho Miranda foi meu último entrevistado. Ai, sim! E É, o ele, e, Claudinho, né? e ele Claudinho é assim, você maravilhoso. estava falando aí Tô sobre. pensando nele, tô falando, Então, ele é um dos meus você estava parceiros. falando dele. Parecia que você estava falando É, dele. exatamente. É. Uma continuação de tudo que eu ouvi na semana retrasada aí que eu entrevistei ele, E né? aí você vê o que ele fez na crise. Live de música toda semana. Que ele deu, para quem ele deu voz? Para os compositores da quebrada. O que eles fazem? Roda de cima. Por quê? Porque fortalece a comunidade, porque dá voz. A música é um jeito da voz desse povo chegar onde na fala eles não são ouvidos, né? E muito do meu trabalho, Rodrigo, tanto na arte quanto como artista, quanto acho que assim as minhas músicas são mais autorais, mas eu acho que meu posicionamento como artista, a construção da minha carreira e tal, por exemplo, no meu show eu levei o DJ, o Cafuso, que é o Giel, nosso amigo lá do Jardim Ângela, da banda Jardim é Jardim, que o Claudinho também faz parte. A gente tem uma banda, um movimento chamado de Jardim é Jardim. Tem uma música no Spotify, que é para a gente fazer pontos através da música. Então, eu levei no Bareto, que é o bar do Fazano, o meu parceiro do Jardim Ângela, para cantar, e eu vou lá sempre. E aí, quando a gente começa a circular, é que a gente percebe que a gente é todo mundo humano, e que qual é a diferença de fato. A gente fica aqui numa bolha, porque quem é minoria somos nós, tá? Brancos, de ensino superior completo, vivendo no centro, daqui é minoria, né? A gente está no, sei lá, no topo da pirâmide ali, né? A maioria é o quê? Aqui no Brasil, negro, enfim, misturas, né? E aí a gente percebe, por exemplo, de você ouvir contar uma mãe falando para o filho ter um cuidado para não andar de guarda-chuva escuro, porque o guarda-chuva pode parecer uma arma e o cara pode matar o filho. Ou tá sempre com a nota fiscal no bolso, porque você faz uma compra, as pessoas podem ir lá achar que você roubou. Ou você entrar numa loja e a pessoa achar sempre que você é o funcionário, ser convidado aí pelo elevador de serviço. A gente não tem ideia do que é isso. Só você mandar um currículo, a pessoa vê onde você mora e nem conversa com você, né? E aí o que a gente tem que fazer é sentar para se ouvir, estar junto, né? Sim. O lado da história é que também na elite temos humanos, né? As pessoas que às vezes têm dinheiro, mas não têm necessariamente felicidade, né? Então, tem muita solidão, tem muita angústia, tem muito materialismo que às vezes fica vazio. Por exemplo, eu adoro poder andar pela cidade, né? Eu, quando podia, andava de ônibus, de metrô. Eu, uma vez, já tive carro blindado na vida. Eu odeio o carro blindado, odiava.
Acho graça, não que eu gosto de andar de ônibus, não é isso. Eu tenho o luxo de poder escolher, eu não tenho que ficar 3 horas no ônibus, mas assim, tem uma realidade das pessoas que andam de carro e tem um mundo paralelo, de outra dimensão das pessoas que andam de ônibus. As conversas são outras, assim, é outro mundo. Como é que você poder se relacionar com outros mundos e se enxergar, né? E poder se encontrar na nossa humanidade, sabe? De não julgar a pessoa nem pelo que ela tem, nem pelo que ela não tem, sabe? Também, quando a minha família estava bem e estava super em alta, me sentia julgada pelo que eu tinha, sabe? Pelo que a minha família tinha. E não é legal nenhum dos dois, né? E a empatia, a gente não consegue ficar só acumulando, acumulando pra gente, não pensar no outro. Eu quero que o outro esteja bem também, entendeu? Sim. Essa é o ponto da minha entrevista que a gente vai partindo para o finalmente, onde eu faço a pergunta derradeira que eu faço para todos os meus convidados, né? O programa Somos Todos Humanos tem uma. Eu comecei, na verdade, isso aqui chamava Desafios com Rodrigo Barros. Eu fazia entrevista com gente que tocava, mais com músicos, assim. Só que a partir do momento que eu comecei a fazer essas entrevistas ao vivo, primeiramente no Facebook, eu comecei a perceber que as entrevistas não falavam nada sobre música, falavam sobre a vida das pessoas e como que era difícil É, ser músico, né? E aí a gente entrava nesses aspectos humanos que eram talvez mais importantes para que os músicos possam evoluir do que a própria musicalidade em si, né? Você saber lidar com tudo que está por detrás de saber, de ter um talento, é muito mais importante do que ter o próprio talento, né? Então, aí depois que veio o convite do Luciano para fazer esse jogo de entrevistas mais individuais, que pudesse pegar pessoas que têm uma veia diferenciada. Então, você, qual que é a sua principal diferença? Assim, como é que você se torna ímpar? Você nasce, entre aspas, aí, quase que num berço de ouro, mas adquire uma consciência de que você tem um privilégio que a maioria das pessoas não tem e luta para que essas pessoas possam ter um pouco uma qualidade de vida melhor, baseado em tudo aquilo que você pode experimentar, muitas vezes se sentindo até privilegiada demais, pelo que me parece que você fala, o que te leva à área social é se sentir privilegiada demais, né? Você não gosta do carro blindado, né? Você vai, corre atrás, ah, você não quer sempre isso me daí. sentia meio peixe fora É, tipo, d'água, por assim, que meio isso tipo daqui, cara? Eu quero ir lá na deslocada. quebrada, eu quero ir lá com o meu amigo Claudinho, eu quero participar dos movimentos, eu quero estar lá com todo mundo, porque eu sou ser humano, né? Porque somos todos humanos. Então, assim, a pegada é essa. E você trouxe exatamente aquilo que é o tema do programa, assim. Uma pessoa que traz, dentro da própria história, uma forma de viver que faz com que a própria raça e a nossa perpetuação de viver bem siga adiante, né? E viver bem, muitas vezes, é simplesmente enxergar a vida de uma maneira diferente. Não é ter as coisas, não é ser alguma coisa, é só enxergar a vida dessa forma aí que você está enxergando, né? Faz com que você viva bem, né? Então, isso é muito, muito legal, aprendi muito com você. Mas o que que te faz ser humano? Se seu filho chegar para você, sua filha, não sei se é filho ou filha, você falou que tem filhos, né? É, se eles chegarem para você um dia e perguntar, mas o que que é ser humano? Por que que todo mundo fala de humanidade? O que que te faz ser humano, assim, Tatiana? Complexo, né? A primeira vez que você me falou, falou que poderia surgir essa pergunta, me veio da gente poder errar, da gente lembrar, né? Quando a primeira coisa que fala, eu sou humano, é que a gente não é perfeito. Acho tão engraçado isso, né? E aí, numa segunda rodada aqui, sem ficar pensando muito, o que me veio é um corpo que carrega uma vida, né? E a gente tem a consciência, né? Humano, onde a gente é muitas coisas parecidas com os animais, mas o que nos diferencia é a consciência da vida. E aí a gente pode desfrutar dessa consciência, né? De estar vivos, assim. Então, ser único e ao mesmo tempo ser parte do todo, né? Para poder compor uma vida plena, para colocar nossa potência aqui no mundo, né? E para mim a música tem sido esse lugar de resgatar essa potência desse, né, da vida que mora em mim. Assim, acho que a gente tem uma estrelinha aqui, uma luz, alguma coisa para, né? A gente está respirando, a gente está vivo. Nesse momento isso é super precioso. Sim, Ser humano tá vivo para poder morrer a qualquer momento. A vida é, né?
Então, o que a gente faz com isso? Né? Como é que a gente vive a nossa vida a partir desse lugar? Né? Então, Sou humano, estou assim, respirando o oxigênio vem da onde? A gente já começa a pirar. é, mas assim, Que a gente possa ter vidas mais pulsantes, né? Que eu busco. Assim, depois você dá uma olhada nas respostas lá no nosso canal, todo mundo respondeu completamente diferente. A que eu sempre me lembro mais é a que do próprio Luciano Linardi, lá da Vegas, que respondeu que ser humano, o que nos faz humanos é exatamente o fato, o que nos faz iguais é exatamente o fato de cada um ser diferente. Isso é o que mais me deixou assim, deu um trevo na minha cabeça. Não, peraí, cada ser humano é único, né? É diferente. E é exatamente por isso que a gente é igual, por isso que a gente é considerado ser humano, né? E aí a maioria acaba citando a empatia, eu vou mais para o lado, né, da minha religião e tal, cristã, no lado da compaixão, né? Esse lance de você amar o próximo e pelo menos desejar o bem, querer o bem das pessoas que estão ao seu redor, isso nos faz mais humanos, assim. Porque um ser homo sapiens, de certa forma, é uma raça que tem, assim, cabeça, tal, cérebro, mas ser humano envolve algo mais espiritual, talvez, uma coisa que faz com que eu tenha vontade de ver você bem mesmo não te conhecendo, né? De saber que você está aí na tua casa com teus filhos com saúde, me faz feliz, por exemplo. Por quê? Porque eu sou ser humano, né? Então, assim, eu não sei se tá todo mundo com saúde aí, mas eu estou imaginando que sim, né? Estou imaginando que sim. Então, isso já me deixa feliz, porque se você desejar isso por mim, também eu vou ficar mais feliz ainda. Então, é uma troca, né? Acaba sendo essa coisa que me faz assim. Cada vez que alguém responde, eu tento responder e respondo tudo diferente também. Então, quando a gente para pensar o que é ser humano, é uma coisa muito louca. Que nem chegar para mim e perguntar o que é música. Cara, eu dou aula de música, tenho 18 anos. O que é música? Eu não sei. É uma entidade, entendeu? É uma coisa muito louca, eu não consigo definir. É uma arte, é uma ciência. A gente precisa marcar outro papo para falar mais de música, porque eu também estou dando aula aqui, Pois é, nessa linha então. do caminho do canto. Você é professora também? Uhum. Professora de Eu faço canto. atendimentos de voz, Ah, que mas legal. eu entendo que é um pouco além do trabalho do que só não, só é bastante coisa já Vai para uma área da para professora de canto. fonoaudiologia, é isso? Vai nessa conexão da música como potência em relação com a natureza e com a nossa natureza, de resgatar a nossa potência, né? Da gente ouvir as nossas vozes, de ativar os nossos ouvidos, ampliar os ouvidos para poder ouvir os Tatiana, harmônicos da vida. eu queria pedir para você, para se despedir então do nosso público, colocando aí à disposição, se você quiser, todos os seus contatos, né, nas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, conhecer mais sobre o seu trabalho artístico, tanto quanto social, como que a gente faz para conhecer melhor a Tatiana nas redes sociais. Tatip Música é meu site, tatipmusica.com. Ele tem mais do Disco Aurora mesmo. O Instagram é onde está mais atualizado, é @tatipmusica. E pode me escrever lá, estou à disposição. Eu estou com o meu disco nas plataformas digitais, o meu canal no YouTube também, Tatipi, tem lá o disco e tem os shows de lançamento, tem umas coisas. E para quem quiser conhecer também essa mistura que eu tenho aí com a turma da Quebrada, tem o movimento de Jardim a Jardim, tem uma música que chama de Jardim a Jardim, e acho que tem uma hashtag ali, dá para dar um Google e achar umas coisas legais aí. Saiu outro dia na revista GQ lá, uma matéria sobre a gente. Que legal. E do Caminho do Canto, né? Esse meu trabalho, na verdade, tem o site do Caminho do Canto, que é a linguagem que eu trabalho, que é da Andréa Drigo, e tem o site lá, tal. Acho que é o caminhodocanto.com.br. Isso ainda não está tanto nas minhas redes sociais, mas eu pretendo começar a colocar mais, assim, né? E da fenomenologia do Goethe, toda essa história. Então é isso. Eu agradeço muito aos ouvintes aí da RH Rádio, porque o programa Somos Todos Humanos está encerrando aqui. Agradecer muito aí a Tatiana por ter aceitado essa conversa. Eu vou pedir só para a Tatiana não esquecer de me mandar o link lá do clipe para eu poder colocar aqui no final da edição. Então, agora com vocês o clipe da música Aurora, porque somos todos humanos! Aurora,
deixando a noite pra trás. As cores despertam passarinhos a cantar, aos poucos revelam horizonte pro olhar. Um dia nascendo, todinho por viver, presente pra gente fazer acontecer. Os medos aos poucos vão ficando para trás. Despertos, descalços, o caminho a gente faz. Os medos aos poucos vão ficando para trás. Despertos, descalços, o caminho a gente faz. Agora chega os primeiros da manhã, deixando a noite pra trás. As cores despertam passarinhos a cantar, aos poucos revelam horizonte pro olhar. Os medos aos poucos vão ficando para trás. Despertos, descalços, o caminho a gente faz. Os medos aos poucos vão ficando para trás. Despertos, descalços, o caminho a gente faz. A aurora que chega nos primeiros da manhã, deixando a noite pra trás. Um dia nascendo, todinho por viver, presente pra gente fazer acontecer.